Olá, aqui é o professor Eduardo Toledo e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Vamos dar início à nossa aula de número 8, onde abordaremos o assunto quadro de distribuição. Os objetivos da aula são apresentar os conceitos relativos ao quadro de distribuição, ilustrar as observações quanto à montagem destes quadros e apresentar os componentes que constituem os quadros. Aqui são as referências que eu utilizei para a elaboração da aula. Bom, quando a gente fala de quadro de distribuição, a primeira pergunta que vem na cabeça é o que vem a ser o quadro de distribuição? Para que ele serve, né? E aqui nós já encontramos uma proposta de resposta. O quadro de distribuição ele é o centro da distribuição de toda a instalação elétrica. Vou até grifar isso aqui. Ele é o centro de distribuição de toda instalação elétrica de uma edificação. Ele recebe, pessoal, os circuitos que vêm lá da entrada, né, do quadro de medição, e a partir dele partem os circuitos que vão para as partes terminais da edificação, né? E aí, se a gente for pensar bem, pessoal, aqui está o nosso quadro de distribuição, que é o objeto de estudo da nossa aula hoje, né? Ele recebe os circuitos que vêm lá do quadro de medição do medidor, né? Esses circuitos nós os chamamos de circuitos de distribuição, ok? Alguns autores tratam como circuitos de alimentação ou circuitos de alimentação, mas são circuitos de distribuição. E a partir do quadro, eu tenho os circuitos que vão para a parte final da edificação. Nós chamamos esses circuitos de circuitos terminais, né? Lembrando que esses circuitos nós vamos estudar, vamos compreender como separar a instalação em circuitos terminais na nossa próxima aula, a aula de número 9, tá bom? Aqui eu tenho circuitos para iluminação, tá vendo? Onde eu tenho aqui o interruptor, né? Interruptor, né? Aqui eu tenho o ponto de luz, ok? Aqui eu tenho também tomada de uso geral, né? Nesse trecho aqui, tomada de uso específico, né? Onde eu tenho um chuveiro. E aí, esses circuitos nós chamamos de circuitos terminais. E aí, pessoal, a principal função do quadro de distribuição, né? Primeiro é abrigar, né, os dispositivos de segurança necessários para a instalação elétrica, né? Os principais aqui em destaque, nós temos os disjuntores, IDRs e DPS. Falaremos um pouquinho sobre eles na aula de hoje. Recebe os fios que vêm lá do medidor, né? E distribuir os circuitos elétricos que vão alimentar a edificação, ok? Quanto aos modelos, nós temos modelos de embutir, né? E modelos de sobrepor. Aqui tem uma imagem, pessoal, onde eu mostro um quadro de distribuição, né? Do modelo... Esse aqui é de embutir ou de sobrepor? Responde aí para mim. Esse aqui é o de embutir, né? Ele é chamado de quadro de distribuição de embutir porque perceba que ele está aqui na parte interna da alvenaria. Eu preciso fazer um rasgo na alvenaria, né? Para posicionar ele fica chumbado na alvenaria, ok? Por isso que ele é de embutir. E aí eu só consigo visualizar a tampa dele. Nos próximos slides nós vamos acompanhar as imagens que dá para ilustrar bem isso que eu estou falando agora, ok? Então, se a gente conseguisse identificar os itens aqui do quadro, olha, isso aqui, pessoal, nós não estudamos ainda, mas vamos estudar. Teremos uma aula só para falar desse assunto. Aqui nós temos os eletrodutos.
eletrodutos, mais conhecidos como conduíte. Tá bom? Esse aqui é um eletroduto corrugado tipo leve, tá bom? Aqui nós temos o quadro, né? De distribuição. Eletroduto, eletroduto, eletroduto. Perceba que esse quadro, pessoal, ele possui vários tampas que a gente chama de tampa destacável, né? Essas tampas aqui, olha, vou até anotar aqui para vocês. Justamente para você remover essa tampa, tá vendo que ele tem dois lacres, um aqui e outro aqui, né? Só remover e aí eu consigo posicionar o eletroduto, né? Para posicionar o eletroduto, tá vendo? Nessas posições de encaixe aqui, né? Essa é a parte interna, ok? E aí, pessoal, que vai ser fixado naquele quadro lá, pessoal, nós temos os dispositivos de proteção. O dispositivo de proteção mais comum e mais utilizado, né? Nós vamos ver que ele não é o único e para compor o quadro de distribuição eu preciso de outros dispositivos também para auxiliar o disjuntor. Nós temos aqui esse aqui é o trilho, né? Nesse trilho aqui eu encaixo o, deixa eu puxar para cá, o disjuntor. Nós temos basicamente, a gente vai ver, dois tipos de disjuntor, tipo DIN do tipo NEMA, né? Usamos aqui, pessoal, no Brasil do tipo DIN, né? Se você observar bem, pessoal, esse disjuntor aqui, ele possui uma espécie de concavidade aqui para permitir que ele seja encaixado no trilho, né? Se a gente visse ele na lateral, ele possui uma espécie... Deixa eu tentar desenhar o disjuntor aqui. Esse aqui é o disjuntor. Ele possui uma espécie de uma concavidadezinha, justamente para encaixar nesse trilho aqui, né? Bom, o disjuntor, o trilho, esse aqui é a moldura, né, para encaixar lá. Esse aqui é outro tipo, tipo NEMA, né? E depois que eu vou encaixando os disjuntores, né, eu vou travando ele aqui. Esse trecho aqui, pessoal, é justamente para fechar e permitir que o condutor que vai entrar aqui, ó, um condutor aqui, que ele vai seccionar o condutor, né, ele seja fixado. Então eu pego o condutor, tiro a parte da casca, né, ok, de proteção dele, descasco ele, uma pequena parte, fixo ele aqui, parafuso, fixo ele aqui, parafuso, ok? Aqui, pessoal, aquele trilho, ele é fixado aqui, né? Na parte do fundo, né? Olha, fixado aqui nós temos as travas, tá? Para fixação. As travas para fixação. Ele é fixado. E aí depois o resultado é esse, ó. Então aqui eu tenho o quadro, né? Aqui eu tenho os disjuntores ou os dispositivos de proteção. Aqui, ó, só para a gente lembrar, aqui eu tenho o eletroduto, né? Aqui, isso nós chamamos de barramento, tá bom? É para permitir a derivação. É de um material condutor também. Esse aqui é o barramento proteção. É um barramento para ligar os condutores proteção. E a mesma coisa aqui, eu tenho também outro barramento, tá? Esse barramento aqui, eu vou conectar os condutores barramento neutro. E aqui, ó,
eu tenho os condutores. Deixa eu puxar aqui. Aqui eu tenho os condutores. Já é fácil imaginar, pessoal, que cada um desses condutores tem uma função diferente, né? Se você observar bem, eu tenho um condutor na cor verde, um condutor na cor vermelha e um condutor na cor azul, né? Eles não estão em cores diferentes por acaso, né? A NBR 5410, que é a norma mãe para projeto de instalações elétricas, né? Ela estabelece que os condutores, eles precisam ser identificados. Essa identificação pode ser por cor ou pode ser por etiquetagem, né? Se ela for por cor, pessoal, a NBR estabelece que o neutro, né? Vou até puxar uma setinha aqui de outra cor, vou colocar em preto, né? Esse aqui é o neutro, olha. Ele tem que ser azul claro, ok? O condutor proteção, que é muito conhecido como terra, né? O proteção, ele tem que ser verde ou verde e amarelo. E o condutor fase, que é esse aqui, olha, a norma não estabelece uma cor para esse condutor, né? Costumamos utilizar uma cor escura para simbolizar e representar a advertência, né? Mais utilizado é o preto, o vermelho, né? Aqui, pessoal, nós temos a tampa, né? Ok? A tampa com a moldura, né? Percebe que essa tampa, pessoal, ela é fixada naquela parte do quadro que está chumbado na alvenaria, né? E aí, é claro que nós estamos falando do quadro de distribuição de embutir, né? E aí, pessoal, eu só tenho um recorte, olha, bem nesse trecho aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, não sei se dá para vocês observarem na imagem, mas essa parte aqui é um recorte no quadro, para permitir que quando o quadro fique... Vou até anotar aqui. Esse aqui é um recorte. Que quando o quadro seja posicionado, né, na parte do quadro que está chumbado na parede, essa parte dos disjuntores ou dispositivos de proteção fiquem evidentes, fiquem à mostra, né? E permite o encaixe certinho. Aqui, ó, eu tenho os adesivos, tá? Esses adesivos são utilizados para identificação, né, dos circuitos elétricos. Nós vamos ver que os circuitos têm que ser protegidos por dispositivos de proteção, né? Então você pode observar aqui computador, cozinha, ar-condicionado. E aí, pessoal, fica depois que você posiciona os dispositivos, né? Como o quadro você compra para um intervalo de disjuntores, né? O que ocorre? Às vezes sobra um espaço, né? E aí esse espaço você tem que cobrir com essa tampa aqui, olha, pessoal, né? E se eu precisar de um espaço menor, eu destaco esse pedaço aqui e encaixo, né? Essa parte justamente para evitar que eu veja essa parte do fundo do quadro, veja a fiação que está lá, tenha contato com essa parte do quadro. E aí, pessoal, um quadro de distribuição de embutir, ele possui mais ou menos esse formato aqui. Isso aqui é um quadro de embutir do fabricante Tigre, né? Não estou sendo patrocinado, tá bom? É só para ilustrar para vocês. Perceba que essa parte aqui, olha. Perceba que essa parte aqui que eu vou destacar é a parte que efetivamente vai ficar no interior da alvenaria. É a parte que vai ficar embutida, olha. Essa partezinha aqui, né? Essa parte aqui, ó, é a parte que vai ficar embutida na alvenaria, tá bom?
ok? Nós temos quadro de diversos materiais. Esse aqui é um quadro de material plástico, né? De PVC, geralmente. Ok? De cores diferentes e com formatos e configurações também distintas, né? O tamanho dele está relacionado com a quantidade de dispositivos de proteção que ele é capaz de suportar, de 8 a 12, de tanto a tanto, né? Que ele é capaz de suportar. Geralmente, pessoal, esses quadros, eles ficam posicionados em ambientes de circulação ou de serviço. Falaremos sobre isso na aula de hoje ainda. A uma altura de aproximadamente 1,5 m, tá bom? Mais ou menos 1,50 m. Aqui eu estou vendo, pessoal, uma imagem do produto real, né? Se eu fosse representar isso, pessoal, no projeto, nós vimos lá na aula de número 2, né, quando falamos das partes constituintes do projeto de instalações elétricas, né, nós vimos como representar a parte de simbologia, né? Para representação, imagine que... Vou fazer uma primeira representação. Em planta primeiro, né, que é o que a gente costuma ver no projeto, né? Aqui, ó, em planta. Como é que ficaria a representação? Só para a gente recordar, aproveitar e recordar. Então aqui, vou tentar fazer o desenho. Então, ó, imagine que isso aqui seja a alvenaria, né? Deixei um espaçozinho para a gente inserir o quadro aqui. Vimos que temos muitas representações, mas essa é uma delas, né? Então esse aqui seria o quadro distribuição de embutir, né? Se eu fosse identificar isso em corte, se eu tiver alvenaria, tentar desenhar o piso aqui primeiro. Alvenaria, né? Aqui eu tenho o piso. E aí o desenho do quadro, né? Ok, esse seria o QD, né? Aproximadamente do piso acabado, né? Para extrapolar mesmo, pessoal, tiver aqui uma perspectiva de como é que ficaria isso. Né? Então imagine que aqui seja o piso, né? Ok. Aqui é o piso. Será que a gente consegue dar uma rabiscadinha aqui? Piso. Imagine que esse trecho aqui delimite um outro plano, né? Aí eu acho que eu já estou satisfeito.
Delimite um outro plano. E aqui eu venho e nessa parede ali, eu venho e posiciono o danado. O QD. Ok? O quadro de distribuição. E aí, mais ou menos... um 1,50 m do piso acabado. Seriam as representações do quadro de distribuição. O quadro de distribuição de sobrepor, a única diferença, pessoal, é que em vez de ficar embutido na alvenaria, ele vai ficar exposto na parte externa, né? Ele ficaria para fora da alvenaria, ok? Se a gente fizesse um desenho aqui em planta, né? Ficaria da seguinte forma, olha. Vou fazer aqui em planta. Essa alvenaria aqui, né? E aí, eu vou desenhar o quadro distribuição. Seria o meu QD. Ele está na parte externa da alvenaria, ok? Geralmente, quando utilizamos um quadro de distribuição de sobrepor, que é esse na parte externa, também utilizamos eletrodutos ou instalação aparente, que também fica visível, fica projetado para fora da alvenaria, né? Aqui no quadro de distribuição, pessoal, aquele espaço que nós vimos aqui, ó, eu tenho que colocar o quê? Uma tampa, não é? Tem que ser posicionado uma tampa, né? Esses aqui nós já vimos também, são os adesivos, né? E aqui tem outra imagem que mostra os adesivos utilizados para identificar o circuito. Observações sobre a montagem do QD. Pessoal, a instalação dos dispositivos de proteção, que nós já falamos um pouquinho, elas devem obedecer às seguintes prescrições, né? Quanto à acessibilidade, a identificação dos componentes, a independência dos componentes e espaço reserva, né? Sobre esse espaço reserva, a gente tirar um tempinho para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Esse espaço reserva, pessoal, a norma recomenda que os circuitos de edificação, depois da divisão da instalação em circuitos terminais, seja previsto a quantidade de circuitos reservas para ampliações ou reformas, né? Essa quantidade de circuito reserva vai depender da quantidade de circuito que a instalação tem. Nós não aprendemos a fazer essa divisão da instalação em circuitos terminais ainda. Faremos isso na próxima aula. Depois que eu sei a quantidade de circuitos que a instalação tem, eu vou acessar essa tabela aqui, né? E aí, ó, onde esse N aqui representa o número de circuitos, né? Se eu tiver até 6 circuitos na edificação, eu tenho que prever 2 circuitos reserva. Se eu tiver entre 7 e 12 circuitos, eu tenho que prever 3 reservas. Se eu tiver entre 13 a 30, eu tenho que prever 4 reservas. E se eu tiver mais do que 30 circuitos na edificação, eu tenho que pegar o número de circuitos e multiplicar por 0,15, ou seja, eu prevejo 15% a mais, ok? Da capacidade original dos circuitos. Componentes fixados na porta, né? Componentes do quadro de distribuição.
Essa parte da aula, pessoal, nós vamos abordar na segunda parte, ok? Então, vou dividir essa aula de quadro de distribuição em duas partes. Essa parte de número 3, nós vamos abordar na próxima aula, ok? Me despeço de vocês por aqui.